Esta videoaula será sobre aula 2 de base de dados. Se vocês forem ao Moodle, vão encontrar então a etiqueta módulo 2 e vão andar para a frente até chegar então à pasta base de dados aula 2 ficheiros. Portanto, nesta pasta encontram-se então os ficheiros que vamos necessitar para trabalhar na aula 2. Começamos então por abrir os ficheiros, a ficha de trabalho, que está em Word, abrimos a ficha, ela está a abrir, minimizamos esta ficha e vamos então abrir a apresentação em PowerPoint. Ok, damos então a apresentação. E finalmente temos aqui um exemplo de base de dados e temos então uma aula também em Flipchart, tal e qual como a primeira. Para quem tiver o Active Inspire pode então usar esta aula interativa. Temos então aqui, vamos ver, só para vocês verem o exemplo de uma base de dados, que é a base de dados que vocês, chegando à ficha 8, vão ter a funcionar. Temos então aqui a nossa base de dados. E vamos abrir. Ok? Abrir. Ora bem, tendo isto então, estamos preparados para começarmos a nossa videoaula sobre a aula 2. Em primeiro lugar, vamos ver o que é que vamos dar a esta aula. Se vocês forem aqui, tanto no Moodle como na apresentação, temos então o sumário da aula 2. O sumário é o que nos diz o que é que nós vamos dar. Reparem, na última aula tínhamos visto a noção de base de dados, o que era uma base de dados, o conceito de redundância e utilizamos o Excel para gerir uma base de dados. Reparem que na última aula, no sumário, dizia terminologia das bases de dados. E nós realmente falámos de alguma coisa de terminologia, mas não demos muita ênfase. Daí que eu vou fazer a ponte novamente com a aula, abro a apresentação e repararem no quarto diapositivo, temos então a terminologia usada em base de dados. E o que é isso de terminologia? São os termos, as palavras que se usam quando falamos em base de dados. Daí que vocês tenham que saber os nomes que nós damos às coisas em base de dados. Quando nós estamos perante uma tabela em base de dados, nós não chamamos as mesmas coisas que chamávamos em Excel. Reparem que nós aqui chamávamos rótulos às etiquetas que tínhamos por cima dos dados que nós iríamos ter nas tabelas. Em base de dados, repararem aqui o 1, nós aqui já não chamamos rótulos, chamamos campos. Portanto, os campos são então as características dessa entidade. Okay? Por exemplo, neste caso, quais são os campos que temos nesta tabela? Código da categoria, nome da categoria, descrição. Temos então o cabeçalho. O que é o cabeçalho? É o 2, ou seja, o conjunto de todos os campos. A primeira linha da tabela onde tem os campos todos. Código da categoria, nome da categoria, descrição. Depois temos os registros. E os registros são as linhas de informação. Temos o registro 1, bebidas, refrigerantes, a linha 2, condimentos, tal. Isto são tudo registros. Cá está o 3, um exemplo de um registro. É cada linha de informação que temos por baixo do cabeçalho. E finalmente a esta tabela toda chamamos entidade, no modelo entidade relacionamento. Portanto, só para relembrar a aula 1. Fechando isto, e na ficha de trabalho número 2, eu aqui na pergunta número 2, cá temos aqui uma chamada de atenção novamente à terminologia usada em base de dados. Mas vamos lá ver então novamente o que é que nós vamos dar nesta aula. Se repararem, tanto aqui no Moodle como na apresentação, nós temos então aqui o que nós vamos dar esta aula. E cá está. Vamos lá então abrir a apresentação. A primeira coisa será então noção de registro. Okay? Depois vamos identificar as partes constituintes da janela do programa Access e finalmente vamos criar uma base de dados. Okay? A nossa primeira base de dados. Vai ser uma base de dados baseada no modelo, tal e qual como fizemos em Excel. Lembram-se? A fatura, enfim, usamos vários modelos do Excel, ou seja, documentos que já estavam feitos. Mais fácil de fazer, daí que a primeira abordagem que se deve fazer é começar já por alguma coisa que já esteja feito. Ok? Portanto, ora vamos lá então. Primeira coisa, o que é então um registro? Um registro, tal e qual como aqui temos na apresentação, corresponde a uma linha de informação da nossa entidade.
ou tabela. Ou seja, corresponde ao conjunto de características que definem um elemento dessa entidade. Por exemplo, reparem, temos então aqui, por exemplo, esta linha, a linha 6, que diz assim, carnes preparadas. Esta é uma linha de informação, ou seja, é um registro, ok? Qualquer linha que aqui esteja corresponde a um registro, ou uma ficha, se quiserem. No dentista seria uma ficha, cada pessoa tem uma ficha. Isto seria os dados constantes dessa ficha. Quais seriam as fichas aqui? Seriam categorias de quê? Repare, o que é que temos aqui? Categoria, nome da categoria, descrição, bebidas, tal. Seriam um registro de categorias de produtos. Temos então categorias bebidas, temos a categoria condimentos e cada categoria teria uma ficha. Na ficha número 1 tínhamos a bebidas, na 2 tínhamos a condimentos e por aí fora. Ok? Portanto, cada linha dessas seria então um registro. Portanto, se vocês virem aqui na pergunta na ficha de trabalho número 2, na pergunta número 4, pergunta o que é um registro. Então, um registro corresponde então a uma linha de informação. Bastaria chegarem aqui, copiarem esta informação e colocarem então aqui. Eu aconselho que vocês escrevam que mais facilmente memorizem. Mas, da pergunta 1 à pergunta 3, são revisões da aula 1, para vocês verem se ainda se lembram. Nós podemos avançar já para o objetivo da aula 2, mas eu gostaria de fazer a ponte, e ao fazer a ponte com a aula anterior, que vocês relembrassem. Então, quem é que se lembra do que é uma base de dados? Sim, senhora, é isso mesmo. Uma base de dados é um conjunto é um ficheiro ou conjunto de ficheiros relacionados que armazenam a informação de forma organizada. Ok? E que organização é essa? Em forma de tabela. Temos então aqui uma tabela. E na pergunta 2 diz assim: preencha a tabela abaixo indicando as designações 1 e 2 com a terminologia que se usa em base de dados. Então, a que chamamos o 1? O 1, sim senhor, é isso mesmo. O 1 é um registro. E o 2? O 2 é sim um campo. Muito bem. Neste caso, o nome da categoria seria então um campo. Ok? E quais são os campos que têm representados no cabeçalho da tabela acima? O que é o cabeçalho? É toda a linha dos rótulos, ou seja, toda a linha dos campos, como se diz agora em Excel. Portanto, quais são os conjuntos de todos os campos? Código da categoria, nome da categoria e descrição. Muito bem, sim senhor. Ora bem, nós já vimos então o que era uma base de dados, quais são os termos que se usam em base de dados, o que é um registro, que é uma linha de informação, e estamos então na altura, estamos preparados para iniciar o programa Microsoft Access. E então como é que se inicia o programa Microsoft Access? Tem que ir a iniciar, fazer todos os programas, chamar o Microsoft Office e apontar para o Microsoft Access 2007. Nós vamos dar aqui a 2007. Antes havia a 2003 e já existe a 2010. No entanto, ainda não temos instalado nos nossos computadores, daí que ainda vamos estudar, mas não se preocupem, porque as alterações que foram implementadas desta versão para a 2010, que é que está no mercado, não são significativas. No entanto, vocês têm que ter a noção do seguinte: quando vocês saírem para o mercado de trabalho, a versão que vocês vão de certeza encontrar nas empresas será sempre mais avançada do que esta. Mas, sabendo trabalhar com esta, depressa saberão trabalhar com a versão mais avançada. Porque eles vão sempre mantendo a forma, vão acrescentando funcionalidades, mas vocês depressa se adaptam à nova realidade. Mas uma coisa é certa: agora neste programa que vocês não conhecem, e cá está o programa aberto, quando eu vos disser vamos ao friso, ferramentas de base de dados, abram a tabela tal, enfim, qualquer coisa que eu diga neste momento vou fazer referência de certeza absoluta a nomes que vocês desconhecem, porque vocês não conhecem a janela deste programa. Daí que é necessário e imperativo que vocês fiquem a conhecer a janela deste programa. E cá temos a janela deste programa aqui representada com os números, com as tais partes constituintes da janela e com os nomes que eu vou passar a dar a estas partes constituintes. Ora bem, como qualquer janela do Windows, o 1 é a barra de título, o 2 que está aqui representado, esta bolinha aqui, é o botão do Office, o 3 é esta barra a que chamamos friso e que é uma barra que é dinâmica. E é dinâmica porque
Reparem, neste momento está o friso base selecionado e os ícones que nos aparecem no friso são estes. Se eu selecionar o friso criar, os ícones mudam, portanto a barra é dinâmica. Está sempre no mesmo sítio, mas depende do comando que eu aqui selecionar, ok? Portanto daí dizemos que é uma barra dinâmica. Neste caso é um friso, ok? Depois temos o 4, que é este aqui, que é o painel de navegação. Serve exatamente para navegar reparem, o que é navegar? É andar à deriva sobre à deriva, ou até podemos navegar sabendo o caminho que queremos percorrer, mas neste caso nós navegamos no mar dos objetos que são possíveis em Access. E quais são os objetos que são possíveis em Access? Estão aqui, são as tabelas, as consultas, os formulários, os relatórios e as macros e os módulos, ok? Portanto, nós podemos aqui, no fundo, abrir as tabelas, as consultas, os formulários e relatórios que estão disponíveis, que já fizemos na nossa base de dados. Seguinte,